Eu sou o Luiz Gustavo e eu vim aqui falar um pouco sobre a propriedade qualigativa tonoscopia. A propriedade qualigativa tonoscopia acontece assim. Quando a gente tem um solvente puro, que está com a pressão de vapor muito alta, como acontece na imagem, e dentro desse solvente puro, quando está fervendo, no ponto de pressão de vapor alto, a gente coloca um solvente soluto não volátil, mais um soluto não volátil, certo? A pressão dela reduz, como eu vou mostrar agora. A gente tem uma água fervendo, que o ponto de pressão dela está muito alto. A gente vem, pega um punhado de sal e adiciona. Vou baixar um pouco o fogo. Ela acaba reduzindo a pressão, por isso que ela parou de ferver. Por conta que aumenta a quantidade de moléculas. E esse foi a minha apresentação sobre tonoscopia. Olá pessoal, nessa aula vamos aprender sobre ebulioscopia e crioscopia. A ebulioscopia ela é um fenômeno que a radiação de um soluto provoca um aumento na temperatura de ebulição de um solvente. Isso acontece porque as partículas do soluto dificultam a saída das moléculas do solvente para a fase gasosa. Por esse motivo, a água precisa atingir uma temperatura maior para entrar em ebulição. Neste recipiente temos a água pura e neste outro a água com sal. A água com sal demora um pouco mais para entrar em ebulição porque o sal ele aumenta a temperatura de ebulição da água. Esse fenômeno é chamado de ebulioscopia. A superfície da água pura fica mais agitada, com bolhas e com vapor. E esse é o recipiente com sal. Agora vamos adicionar sal sobre o gelo. A crioscopia ela é um fenômeno que provoca a diminuição da temperatura de congelamento de um solvente quando o soluto é adicionado. Por isso, o sal ele é utilizado em regiões frias para derreter neve e evitar as formações de gelo nas estradas. O sal ele dificulta a organização das moléculas da água para formar cristais de gelo. Como você pode ver, nesse prato eu coloquei gelo sem nada e no outro gelo com sal. O sal ele diminui a temperatura de congelamento da água, fazendo o gelo derreter mais rapidamente. Esse fenômeno é chamado de crioscopia. E para finalizar, assim a ebulioscopia aumenta a temperatura de ebulição e a crioscopia diminui a temperatura de congelamento. Olá pessoal, me chamo Beatriz. Hoje vamos estudar sobre pressão osmótica, osmose e osmose reversa. Agora vamos realizar o experimento. Para realizar o experimento com alface, a gente vai precisar de 2 pedaços de alface, 2 copos com água e sal. Em um dos copos a gente vai adicionar sal, bastante. Mexer a água com sal. Após mexer bem o copo com água com sal, você pode colocar o alface já. E no outro copo você vai pôr o alface também. Agora a gente vai esperar de 30 minutos a 1 hora para ver o que acontece. Bom, voltamos após cerca de 30 minutos com o resultado do nosso experimento. Como podemos ver, o alface que estava na água com sal ficou bem murcho e bem mole, e o alface que estava na água pura continuou firme. E agora vocês seguem com a explicação. Agora eu vou fazer uma explicação teórica. A osmose é um movimento espontâneo de uma membrana semipermeável. Ou seja, esse movimento ocorre de uma solução menos concentrada para uma mais concentrada. No nosso caso, a menos concentrada seria a pura e a mais concentrada seria a água com sal. A alface, ao ser colocada na água salgada, acaba murchando e perdendo água. E o nosso outro experimento, no caso a água com água pura, acaba continuando firme e saudável.
A pressão osmótica é muito importante para impedir a osmose. Além disso, ela é muito importante para processos biológicos para transportar água para outros seres vivos. Agora eu vou falar sobre o processo da osmose reversa. A osmose reversa é um processo artificial que aplica uma pressão superior da pressão osmótica. Dessa forma, a água atravessa a membrana de forma contrária da osmose natural, deixando para trás sais e impurezas. Além disso, esse processo é muito utilizado para a dessalinização da água do mar. Bom, para concluir, vimos que a osmose está presente em diversos fenômenos biológicos e tecnológicos do nosso cotidiano. Foi isso, espero que tenham gostado. Oi gente, eu sou a Sofia e eu vou falar de algumas aplicações das propriedades coligativas no nosso dia a dia. Alguns dos materiais que podem ser usados para essas propriedades é o sal de cozinha, o soro fisiológico, autocongelante de automóveis, água mineral e sorvete. As propriedades coligativas dependem de uma quantidade de partículas dissolvidas em uma determinada solução. Uma aplicação muito comum é o soro fisiológico. Ele possui concentração adequada para evitar movimentos excessivos de água através das membranas celulares. Outra aplicação está na conservação de alimentos com sal. O aumento da concentração dificulta a sobrevivência de muitos micro-organismos. Nos radiadores dos automóveis são utilizados anticongelantes. Essas substâncias diminuem a temperatura do congelamento e aumentam a temperatura de ebulição da água. A produção de água potável a partir da água do mar utiliza a osmose reversa. Já na produção de sorvetes, é comum utilizar misturas com gelo e sal para reduzir a temperatura e acelerar o congelamento. Com isso, concluímos que as propriedades coligativas possuem diversas aplicações práticas e estão presentes no nosso cotidiano, na indústria, na medicina e na preservação dos alimentos. E foi isso o nosso trabalho, espero que tenham gostado. Até a próxima!